Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. Essas 3 palavras. Se essas 3 eh eh eh, não estiverem juntas, você não cresce rápido, tá? Não existe caso de crescimento rápido sem casar estas 3 palavras. Inclusive, essa era uma dúvida que eu tinha muito tempo atrás. Eu olhava para a carreira de algumas pessoas e falava: como que isso aconteceu? E aí depois eu fui aprender que é o casamento dessas 3 palavras, tá? Estar no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. E por que que eu falo isso, tá? Ao longo da minha carreira, eu vi várias pessoas estando no lugar certo, na hora certa, mas elas não tinham a competência certa para conseguir aproveitar aquela chance de crescimento e de desenvolvimento. E aí eu volto lá no que eu falei no começo. Se você consegue trabalhar, vou falar de 4 coisas, tá? Se você fosse escolher 5, tá? Eu tenho que falar 5 coisas que têm relação com competência para você estar, do ponto de vista de competência, você estar pronto ou pronta para qualquer oportunidade. Regra primeiro, tá? Fale inglês, que eu já falei aqui. Fale inglês. Você vai perder oportunidade se você não falar inglês. Você vai perder, tá? Não tem jeito. É, quem conhece a minha trajetória sabe que eu passei pelo iFood. Eu fiquei 6 anos e meio no iFood e saí de lá como vice-presidente de operações. É, eu posso te dizer que eu não consigo afirmar que 100%, tá? Eu já afirmei 100% em uma live, mas 100% é um número muito, muito forte. Mas 99% das pessoas que estavam no meu entorno ali no iFood falavam inglês. Não tinha. Ah, você fala? Não existia esse questionamento. Era natural falar. Fazia parte do trabalho ali. O iFood tem um investidor que é sul-africano e tem participação numa empresa holandesa. E aí, esse grupo de pessoas estava no Brasil com muita frequência, tinha que fazer alinhamento, enfim, várias apresentação. Então, muita gente tinha que falar inglês. Fale inglês. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto para você ter a parte de ter a competência certa. Segundo ponto, estude com muita profundidade problem solving, que é a metodologia utilizada nas maiores consultorias do mundo. Estude isso de ponta a ponta, saiba como resolver problema de ponta a ponta. De ponta a ponta, tá? Não é algo complexo, tá? Não é uma metodologia complexa, ela é fácil. O problema é você conseguir executar isso, colocar em prática, ter a disciplina, ter a execução ali todo o tempo. Então, esse é o segundo ponto, tá? Tenha isso, tá? Por que é importante você ter isso? Porque a capacidade de resolver problemas, e aí você só vai ter sensibilidade do que é resolver problema, da forma que está dentro da metodologia, quando você ler a metodologia. Não é, vou lá e vou resolver um probleminha aqui, que uma confusão entre as pessoas. Não é isso. É você ter a capacidade de resolver problemas complexos. Por exemplo, você entra numa operação que está faturando, sei lá, 2 bilhões com B de bola de reais por ano e ela é deficitária. Como que você torna ela rentável? Isso é um problema complexo. Você tem que olhar o seu portfólio de produtos, você tem que olhar os seus canais de distribuição, você tem que entender como funciona a política comercial, você tem que entender como está sendo feita a precificação, aí você vai ter que entender quanto você tem de custo fixo ali que está pesando para a sua operação. Tem uma infinidade de coisas para você olhar e a metodologia de problem solving te ajuda a resolver estes problemas complexos. Então, esse foi o segundo ponto, tá? Inglês e problem solving. Aí eu vou falar dos outros 3, que são as 3 palavras que eu falei antes: comunicação, influência e liderança. Isso você leva tudo, para tudo, tá? Comunicação, influência e liderança. Podem parecer palavras simples, superficiais, eu sei me comunicar bem e tal, mas não é trivial aplicar estas 3 palavras o tempo todo. Quanto maior a empresa que você está, mais pessoas vão interagir ali com você. Você precisa conversar com mais pessoas, você precisa ser um agente de mudança, porque você, em uma posição sênior, você passa a ser responsável por mover a empresa em uma direção.
E se você é responsável por mover a empresa em uma direção, você precisa saber influenciar, comunicar, argumentar, liderar. Entende? Então essas 3 palavras são fundamentais. Eu resumiria nestes 5 pontos, tá? Se você já está numa posição maior. Agora, se você está no caminho do crescimento, você precisa estudar estes 5 pontos, porque isso vai te fazer um profissional diferenciado, mais a parte técnica do seu trabalho. Tá? Que é, por exemplo, como que eu construo um processo de Sales and Operations Planning, SNOP. Essa é uma parte técnica relacionada ao seu trabalho. Então, e também é importante você conhecer. Tá? Então, eu resumiria dessa forma. E aí vou voltar ao ponto que eu comentei, Vitor, sobre estar no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. Tá? E por isso é importante que você saiba fazer uma leitura do que está acontecendo no mercado. Tá? E aí eu vou dar um exemplo da nossa área, do que está acontecendo, e poucas pessoas estão percebendo isso. Tá? Tem muita marca nova surgindo. Marca de. Vou pegar só um segmento, tá? Marca de cosméticos. Tem várias entrando no mercado querendo concorrer com Natura, com Avon, com essas principais marcas. E aí não só cosmético, tá? Para vários segmentos isso está acontecendo. E marcas, em muitos casos, que estão no modelo que é D2C, né? Direct to Consumer, que você tem uma influencer por trás e aí essa influencer é responsável por divulgar a marca, por construir a marca, enfim, aí tem vários casos no Brasil desse modelo que é o D2C. E o que acontece com essas empresas? Elas vão crescer loucamente, vão precisar de muitos profissionais de operações, porque senão depois a marca ela é destruída por um serviço ruim. Entende? E aí se você entra nesse tipo de empresa no momento certo, eu falei, você passa a estar no lugar certo, no momento certo, e aí você tem a competência certa. E aí você cresce junto com a empresa. Então, esse é um caso, ou o caso mais geral aí de inteligência artificial. Muita gente surfou a onda da inteligência artificial para poder crescer profissionalmente. Muita gente. Assim como muita gente surfou a onda do e-commerce lá atrás para crescer profissionalmente. Muita gente surfou a onda dos processos de trainee muitos anos atrás para crescer profissionalmente, que eram processos de trainee relacionados a estas marcas de bens de consumo. Tá? Os processos de trainee da Ambev, da Unilever, eram processos, não sei exatamente como estão hoje, mas eram processos extremamente conhecidos. Todo profissional da minha época queria entrar nesse tipo de empresa. Então, só que era o timing, era o momento certo para conseguir entrar nesse tipo de empresa. Então, é fundamental que você estude o mercado, entenda o que está acontecendo, olhe os movimentos, avalie onde estão surgindo as oportunidades. Tá? Tem muita, muita oportunidade disponível, muita, muita. E um outro ponto, eu estou me estendendo aqui, Vitor, mas é importante. Um outro ponto para crescer rápido, que várias pessoas fizeram esse movimento, eu não sei pontuar onde está esse movimento hoje, mas vou dar um exemplo do que aconteceu muitos anos atrás. Talvez vocês tenham visto uma empresa chamada Rocket Internet, que veio para o Brasil, era uma empresa que copiava marcas, era um copycat, né? Copiava marcas de outros países e trazia para o Brasil, e não só no Brasil, né? No mundo inteiro. E aí a Rocket foi responsável. Vou dar marcas aqui pela Canui, que era um e-commerce de moda, pela Dafit, que é um e-commerce de moda, a Canui era um e-commerce de esportes, né? A Dafit é um e-commerce de moda que existe até hoje, e várias outras empresas, tá? Quem surfou a fase da Rocket cresceu muito rápido profissionalmente. Por quê? Estava no lugar certo, na hora certa, com a competência certa.